os 4 clubes que mais faturaram. O Palmeiras cresceu percentualmente de 2012 para cá. 2012, porque 2012 foi a última vez que o Corinthians foi campeão de faturamento. O Palmeiras cresceu 181%. Foi o ano que o Palmeiras caiu, 2012, foi campeão da Copa do Brasil e caiu. Naquela época, o Palmeiras tinha o faturamento... E o Corinthians foi campeão da Libertadores da América e campeão do mundo em 2012. Sabe qual é o maior problema, gente? É levantar toda essa grana que o Corinthians está levantando, dá para fazer futebol fácil com esse dinheiro, com todo respeito. Não, tem que aí está outra mais. página. O problema, e pode até ser um pouco maior pelos números do PVC, até maior pelos meus números também. Não tem que faturar mais. Sim, mas ele tem potencial para faturar mais. Mas pelos meus números passou 400. Mas enfim, é uma diferença pequena. 389 para 410, 415, não vai também fazer toda essa diferença. O problema todo é que, quando o Corinthians não tinha o estádio dele, ele arrecadava no Pacaembu, pegava uma grana, não é, com essa arrecadação, alugava lá, pagava todas as despesas e tinha esse dinheiro. Hoje, toda a grana de arrecadação, de renda de jogos, toda a grana vai para o pagamento do estádio. Tudo bem, verdade. Isso é um problema realmente. Mas não é um problema. Não poderia ser um problema. Não deveria ser. Vou te dizer por que não é. Você vai dizer assim, o que se fala? O Andrés, ontem eu perguntei para ele sobre a história do naming rights, ele falou, não vou falar disso porque já me chamaram de fanfarrão, porque já me chamaram disso e daquilo. Ok. Quantas receitas... O Corinthians perdeu a receita de bilheteria. Estamos de acordo. É um problema grave. Se o Corinthians faturasse o que o Palmeiras fatura de bilheteria, o Corinthians bateria pelo menos 500 milhões de reais de receita hoje. Então estaria muito mais perto de Palmeiras e Flamengo. Agora, se ele tivesse vendido o naming right, se ele tivesse construído os restaurantes prometidos em Itaquera, se ele tivesse conseguido construir as lojas... 25, 30 lojas ali em Itaquera. O setor oeste que é difícil de vender ingressos. Venda dos camarotes do estádio. Tem um potencial de receita em Itaquera, como tem no Allianz Parque, que não está sendo explorado. No Allianz Parque também. Por exemplo, no Allianz Parque o memorial não tá construído. Não, terminou a concha acústica. Aquela parte do... Esses aí são os gastos... Tem que terminar aquela concha acústica, que a área do show é ali aqui atrás do gol. Aí estão os gastos em 2018, segundo esse relatório. A dívida do Palmeiras é 440, é muito alta a dívida do Palmeiras hoje. Esse é o problema que o Rodrigo está dizendo. A dívida é por causa da Crefisa, porque o dinheiro que a Crefisa botou, o Palmeiras forçosamente por conta da Receita Federal teve que incluir como dívida. Entenda como gastos, dívidas em 2018, acho que fica melhor colocado. Agora, peraí, vamos lembrar uma coisa. No caso do Cruzeiro. O Cruzeiro vendeu a Arrascaeta esse ano 2019 para o Flamengo. E incluiu no balanço ano passado. Mas aí foi... Os clubes fazem às vezes maquiagem no balanço, o cara mexe para cá. Maiores dívidas, Botafogo... Aí é que tá. Vamos analisar o Botafogo. O Botafogo tem a maior dívida do país, em milhões de reais, só que ele produz poucas riquezas. Porque você pode ter uma dívida de 600, desde que você produza um bilhão, você vai rir. Não é o caso do Botafogo. Mas não é o caso do Botafogo. O Atlético tem potencial, mas está com uma dívida muito alta. O Atlético nega esse número. O Atlético diz que ele tem... Como teve o negócio do Bernard, que o dinheiro foi bloqueado e foi direto para pagar o Profut, o Atlético não paga a parcela do Profut por 2 anos. Então isso deu um alívio para o Atlético. O Atlético diz que tem uma dívida hoje, não vou dizer o número preciso, mas menor do que isso em função do que está financiado no Profut. Tá, ok. Vasco da Gama com uma dívida altíssima, produzindo pouca riqueza também. Esse é um caso absurdo. Atlético Paranaense... E o Cruzeiro, o Cruzeiro que está nesse furacão, passa por uma situação financeira ruim. Então, eu tive contato com dois times do Rio e 2 times de Minas A conta do Cruzeiro hoje, que eles falam, são 500 milhões. A dívida do Cruzeiro, que está tudo com esse embrolho, tentando explicar, e para cá, e polícia, bababá. O Cruzeiro computa cerca de 500 milhões. 500 milhões é um pouquinho mais do que isso. Agora o Vasco, a gente viu, as 4 maiores receitas são das 4 maiores torcidas do Brasil. O que você consegue entender. O time que vai ganhar mais é o time que tem mais torcida. Isso é diretamente ligado. O Vasco, historicamente, estava sempre entre as 5 maiores torcidas do Brasil. Hoje, se você pegar a maioria das pesquisas, o Vasco é a 5ª maior torcida do Brasil. E é difícil entender. O Vasco deveria estar lá próximo de... Durante anos, a distribuição do dinheiro de TV, ela separava os grandes em um primeiro bloco que eram
Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Esses 5 ganhavam mais, ganhavam a mesma coisa, acima dos outros. Depois começou a ter negociação individual, Clube dos 13, bababá. Flamengo e Corinthians ganham mais hoje, aí São Paulo, Palmeiras e... Agora é Palmeiras e São Paulo. Pelo esse novo acordo aí é Palmeiras e São Paulo. Pode ser essa inversão. Agora, mas o Vasco ficou muito para trás, tendo a quinta maior torcida. Tendo a quinta maior torcida, o Vasco, estranhamente, 3 rebaixamentos, você pode colocar... Mas o Rodrigo Bueno, é só você pegar não vou falar nem no passado muito longo do Vasco da Gama. É só você pegar o que o Vasco passou nesses últimos anos aí. Não, mas eu quero dizer, vamos passar só a última década. Se você levar em consideração toda a última década, você vai encontrar um motivo no Vasco da Gama estar numa situação como essa. O Botafogo, vamos levar em consideração só a última década, você vai entender porque Mas a diferença de torcida, de potencial de Vasco para Botafogo é muito grande. Eu só não entendo quem está nessa situação. Por exemplo, o Atlético Paranaense, que tem uma gestão sensacional. A gestão do Atlético Paranaense é exemplar, está devendo 472 milhões. Entendeu? Tem estádio também, não tem? Eu acho muito. Tem eu acho muito para o Atlético Paranaense. Porque nessa conta está a conta do estádio. Nessa conta está o estádio, que tem a parte do governo, que tem a parte do Atlético Paranaense, e a parte da Copa do Mundo. Né, pastor? Tem tudo isso para ser distribuído. E só para fechar, tem um negócio chamado adiantamento, que é quando o clube pega, por exemplo, assina um contrato, né, de patrocínio de 3 anos, ou pega o dinheiro da TV num contrato de 5 anos, em vez de pegar o dinheiro todo ano, antecipa 3, 4 anos e já gasta isso nessa primeira leva. Aí é que mora o grande problema. E esses clubes, a maioria desses clubes endividados, já adiantaram 2021, 2022. Aí, amigo, quando chega 2022, a dívida está lá em cima, tem alguns clubes que o dinheiro não entra. Que não tem nenhum tipo de adiantamento. Tem. Por exemplo, o Palmeiras não adiantou 1 centavo de nenhuma cota. O Flamengo também. O Flamengo não adiantou nenhum centavo de nenhuma cota. Vai lá e pega o que tem que pegar por ano. Por quê? Porque é a tal da gestão. Aí você consegue enxergar porque eles estão numa situação diferente. E o Andrés falou ontem também de que o Corinthians cometeu alguns erros na administração dele e dos outros presidentes que passaram pelo Corinthians depois que ele saiu. O Mário Gobi e o Roberto Andrade. Faltou uma pegada maior, uma chegada maior, alguma coisa, uma criatividade maior. Ele entende que faltou isso para os dirigentes do Corinthians para conseguir se alavancar. Ou você não lembra que o próprio Andrés dizia que, de repente, o Corinthians ia virar o Barcelona da América do Sul? Essa história do Andrés falar que o Corinthians ia virar o Barcelona é a mesma do Carille dizendo que ia acertar o time para o segundo semestre. Não vimos isso ainda.